Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional. Hoje nós estamos aqui num cenário diferente, estamos em viagem, mas isso não foi um impeditivo para que nós possamos fazer o nosso devocional diário, certo? E primeiramente eu quero agradecer a você que tem acompanhado aí diariamente, você que tem dedicado aí um tempo do seu dia para fazer uma reflexão aqui junto comigo, tá? Você que tem patrocinado esses vídeos aí com o seu like, você que tem compartilhado, porque eu vejo que essa mensagem tem chegado a muitas pessoas e cada dia mais nós estamos aumentando essa comunidade de pessoas que querem fazer o bem, tá? Comunidade de pessoas que estão cada vez mais buscando transbordar o amor de Deus na nossa sociedade. E é exatamente esta a finalidade desses vídeos, tá? É exatamente essa a finalidade desses áudios. Levar um pouco do amor de Deus através desses vídeos. Registrar que nós estamos num momento que se faz muito importante manifestações de amor. Principalmente num mundo onde a religiosidade está tão forte, nós combatermos isso com amor é extremamente importante. E no nosso devocional de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O tema do devocional de hoje é mais amor e menos religião. E a referência bíblica que nós vamos utilizar aqui é Gálatas 5:6, que vai dizer o seguinte: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O amor, ele sempre vai estar acima de qualquer religião. E toda manifestação de amor, toda atitude de amor, ele sempre vai ser superior a qualquer atitude religiosa, a qualquer atitude de religiosidade. E é por isso que o primeiro mandamento de Deus para nós é: amai Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque o amor, ela é uma entidade que é superior a tudo. Toda atitude de amor, ela é superior a qualquer atitude humana. Porque o amor tudo constrói. O amor, ele tem a capacidade de desenvolver relações. E aí, enquanto eu meditava sobre isso, turma, eu cheguei a algumas reflexões aqui que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje, tá? Porque muitos entendem a religião somente como um conjunto de regras, como um conjunto de dogmas que precisam ser preservados, né? E é isso que faz com que a religiosidade seja algo que precisa ser superado no nosso dia a dia. A religião, enquanto dogma, ela só tem um aspecto de importância no momento inicial, que é o momento em que nós vamos conhecer a pessoa de Deus. Mas no momento em que nós passamos a nos relacionar com esse Deus, a nos relacionar em intimidade, essa religiosidade, ela tem que perder o posto para as nossas atitudes em amor. Porque Deus se manifesta conosco, se manifesta para nós em amor. E nós manifestamos Deus através de atitudes de amor, né? E o Paulo é um exemplo de como que isso pode acontecer, né? Porque sempre foi um cara muito instruído na sua época, um cara que tinha os princípios religiosos na ponta da língua, o cara que era um exímio praticante religioso da sua época, né? Em todos os aspectos, ele foi um cara que cumpriu à risca os mandamentos religiosos, né? E o seu encontro com Jesus se deu de uma forma muito peculiar, né? O cara que tudo via teve um encontro de Jesus ficando cego. E no momento em que ele ficou cego, foi quando ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Foi quando ele teve o seu encontro com Jesus. Foi quando ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aquele que se dizia ser um dos maiores, aquele que se dizia ser um impecável, ser santo aos olhos humanos, tá? Conhecedor da lei, praticante da lei, teve que se submeter a ser conduzido por uma outra pessoa, porque ele ficou cego, tá? Porque
ele deixou de enxergar, de ter a noção de onde ele estava e ficou frágil, né? Aquele que se dizia forte teve que ser frágil para conseguir abrir o canal auditivo e ouvir a voz de Deus, né? E numa viagem que ele estava fazendo ali de Jerusalém para Damasco, e o objetivo dessa viagem era encontrar cristãos, perseguir esses cristãos e prender esses cristãos, tá? No momento ali que ele teve uma visão de Jesus numa grande cruz, né? E ele ficou cego, né? E a visão dele só foi recuperada 3 dias depois, tá? Que foi quando Ananias foi encontrar com ele lá onde ele estava. Ananias também foi quem batizou Paulo, tá? E quando Ananias entrou na casa em que Paulo estava, tá? Ele impôs as mãos sobre Paulo dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, uma imposição fez com que Paulo abrisse ali o seu coração para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. Talvez a consciência, a mentalidade dele fosse cheia do conhecimento, mas a partir daquele momento ele passou a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu acredito cada vez mais que é dessa forma que nós devemos viver, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós vivemos cheios do Espírito Santo, nós somos induzidos a praticar o bem. Nós somos induzidos a viver em amor. Nós somos induzidos a viver constantemente amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos ao próximo, como que nós amamos ao próximo como a nós mesmos? Vivendo em harmonia, criando bons relacionamentos, criando famílias saudáveis, relações saudáveis, deixando amor por onde nós passamos, né? E sempre modificando ambientes, né? Sempre sendo luz onde tem escuridão, sempre sendo consciência no lugar em que as pessoas estão vagando, estão desesperadas, estão perdidas, e sempre sendo memórias positivas pela vida das pessoas em que nós passamos, né? E uma coisa que é importante que nós poderemos refletir aqui, tá? É o seguinte, que Jesus poderia ter aparecido para Paulo ali, poderia ter falado com ele. Jesus teve a capacidade de construir um ambiente para que mudasse a maneira como Paulo enxergasse, né? Ele teve que fazer com que Paulo ficasse cego para que Paulo ouvisse a voz. Por quê? Por mais que fosse um ambiente totalmente conturbado, caiu do cavalo, ficou cego e tal, ele não deixou de ouvir a voz de Deus. Então, isso traz também uma reflexão acerca daquelas pessoas que estão no nosso dia a dia. Sabe aquela pessoa que quando coloca uma coisa na cabeça não tira mais? Aquela pessoa turrona, ignorante, aquela pessoa que é persistente, aquela pessoa que gosta de persistir, muitas vezes sabendo que está fazendo o erro, só para manter o posicionamento. E foi exatamente isso que aconteceu nesse encontro de Paulo com Jesus, né? A sua audição, mesmo num ambiente totalmente conturbado, né? Às vezes você para imaginar como que seria uma situação em que vem uma chuva de sei lá, um barulho estridente, o cavalo gritando, você cai do cavalo, perde a visão. Imagina tudo isso, um caos acontecendo, e em meio ao caos você consegue ouvir a voz de Deus nitidamente. Ou seja, e essa voz de Deus que se transformou ali num aprendizado para Paulo, numa nova consciência para Paulo. Ou seja, Jesus criou um ambiente de forte impacto emocional para que Paulo registrasse exatamente aquilo que ele queria dizer, né? E aí ele ouviu perfeitamente ali: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como que nós poderíamos, no meio do caos, ter a capacidade de ouvir alguma voz e registrar essa voz sobre forte impacto emocional a ponto de mudar o direcionamento da nossa vida? Foi o que aconteceu com Paulo ali. E será que isso não tem muito mais a nos dizer nos dias de hoje, né? Quantas vezes
né? Quantas pessoas que, como eu acabei de dizer, precisam passar por um momento de transformação da consciência, um momento de forte impacto emocional, para que possam ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas não passam a ouvir a voz de Deus depois de passar por uma enfermidade, passar por um momento de decepção, passar por uma experiência de quase morte, e a partir daí elas conseguem ouvir a voz de Deus e conseguem mudar o direcionamento que tem dado à tua vida, né? E mesmo dessa forma, tá? Muito do amor de Deus é construído nesse mundo, né? Quantos testemunhos nós não vemos aí? Quantos testemunhos de pessoas que passaram por experiências marcantes e mudaram radicalmente o direcionamento das suas vidas, nós temos por aí, né? É fácil muitas vezes nós cobrarmos um cumprimento de uma lei, é fácil muitas vezes nós julgarmos quem não segue uma doutrina, ou até mesmo ignorar, tá? Qualquer tipo de prática religiosa, tá? Difícil mesmo nós conseguirmos viver os mandamentos. Difícil mesmo é nós conseguirmos seguir a palavra de Deus. Difícil mesmo é nós nos dedicarmos diariamente a uma experiência de relacionamento com esse Deus, tá? Difícil mesmo é colocar em prática o maior mandamento de Deus, que é amar, que é espalhar o amor, né? Jesus mesmo disse que se nós praticarmos o primeiro mandamento dos 10 que Deus nos deixou, os outros 9 seriam praticamente invalidados. Porque só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu já mudo radicalmente a atmosfera da sociedade ou dos lugares em que eu vivo, em que eu frequento, né? O amor, ele é um sentimento que tudo suporta, né? O amor é um sentimento que edifica. O amor, ele é um sentimento que constrói. O amor, ele é um sentimento que eleva. O amor, ele é um sentimento que engrandece. O amor, ele é um sentimento que tem a capacidade de santificar as pessoas, né? E o amor está acima da lei exatamente por isso. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu não preciso compactuar com o mal, mas eu tenho obrigação de espalhar o bem. Eu não preciso frequentar ambientes ruins, mas eu tenho obrigação de construir ambientes saudáveis por onde eu passar. E é isso que significa viver pelo amor e viver em amor, tá? E manifestar o amor de Cristo no nosso dia a dia, tá? E hoje é bem difícil nós conseguirmos manter uma rotina de experiência com Deus, porque o mundo ele tem uma cobrança muito forte sobre nós, né? O mundo jaz no maligno. A consciência humana atual, ela tem buscado tanto focar na construção de valores, que ela tem padecido na questão de viver os verdadeiros valores. E é exatamente esse o nosso papel enquanto cristão. Esse é o nosso papel enquanto convertido, que é entender o local que nós vivemos atualmente, entender o momento que nós vivemos atualmente, e a partir disso se convertermos para abrirmos espaço para uma experiência de relacionamento com Deus. Uma experiência onde nós não vamos só seguir regras, mas nós vamos construir relacionamentos saudáveis. Uma experiência onde nós não vamos só seguir uma lei, mas nós vamos praticar um estilo de vida capaz de ser a manifestação do amor, né? E é exatamente isso que nós fazemos e que supera a qualquer investida do inimigo sobre nós, né? Se o mundo jaz no maligno, a nossa consciência jaz do Senhor. A nossa experiência é de relacionamento, de intimidade com Deus. E as nossas práticas, ela é de manifestação do amor de Deus através de nós. Porque nós somos só um canal, nós somos só um instrumento para que Deus se manifeste no mundo. E qual é o tipo de instrumento que nós temos sido? Qual é o tipo de relevância que nós estamos oferecendo a Deus através das nossas ações? E é exatamente isso
que nós precisamos refletir diariamente, tá? Mas nós somos a resposta de Deus para esse mundo. Se o mundo jaz do maligno, nós somos cidadãos do reino e nós vivemos os valores do reino. E nós vamos manifestar cada vez mais os valores do reino, para que nós possamos cada vez mais trazer mais pessoas para esse reino. E só cabe a eu, só cabe a você, cada dia mais nos posicionarmos para que isso se transforme em uma constante na nossa vida. Beleza, turma? Então que nós possamos refletir no dia de hoje sobre quais têm sido os nossos atos, quais têm sido as nossas experiências. Nós estamos andando em amor ou nós estamos praticando os valores do mundo? Nós estamos cada vez mais conversando com o Pai por meio da oração, mas nós temos praticado tempo de qualidade para ouvir a resposta de Deus? E Deus fala conosco através da palavra. Quem não lê a palavra, talvez esteja deixando de ouvir a voz de Deus. Por quê? Se a palavra é a base sobre a qual nós caminhamos, nós precisamos estar em dia com a leitura dessa palavra. E que seja um dia reflexivo para nós acerca dessa questão das nossas atitudes de amor, superando as adversidades e a religiosidade desse mundo. E que nós possamos cada vez mais entregarmos verdadeiramente o nosso coração para esse Deus. Entregarmos verdadeiramente as nossas atitudes através de obras de qualidade da nossa comunidade. De estarmos conectados com pessoas que de fato querem fazer o bem. E a partir disso, nós vamos espalhar o amor de Deus. Nós vamos disseminar o amor de Deus nesse mundo. E nós vamos cada dia mais viver os princípios e os valores do reino. O nosso devocional de hoje ele termina com uma frase, um provérbio aqui muito bonito que diz o seguinte: fala com sabedoria e ensina com amor, que é Provérbios 31, 26. Quando eu li isso eu fiquei muito reflexivo, né? Porque falar com sabedoria significa expressar conhecimento, né? Qual que é a diferença do conhecimento e da sabedoria? Sabedoria é quando eu pratico, quando eu coloco em prática da melhor forma possível o conhecimento que eu absorvi. É quando eu transformo o conhecimento em ações práticas. E quando eu ensino isso com amor, é quando eu me transformo num exemplo de sabedoria. Quando a minha convivência ela é uma experiência prática da manifestação do amor de Deus no mundo. E é isso que me encantou nesse nosso devocional de hoje. E é isso que tem me feito refletir muito acerca da religiosidade. Porque, acima de tudo, é o amor. E é isso que nós devemos almejar para a nossa vida. Beleza, turma? Então, que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Um forte abraço, turma. Fui!